Muito bem, então você que está chegando agora, hoje a nossa live é sobre espiritualidade versus idolatria, né? E o texto que nós vamos estudar está em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 22, que eu leio assim, ó. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e demais coisas. Vejam, se nós queremos falar sobre idolatria, se nós queremos falar sobre espiritualidade como um contraponto à idolatria, antes nós precisamos entender a lógica, principalmente a lógica religiosa. Porque tudo gira em torno de uma lógica de pensamento que nós temos. E deixa eu te explicar uma coisa. A lógica da religião, ela funciona assim: há um ser criador e há um ser criatura. O ser criado, ele não tem vida em si. Para ele ter vida, ele depende do ser criador. É o ser criador que dá vida. Quando Deus cria o ser humano, ele então assopra em suas narinas o fôlego e a partir dali o ser humano ganha vida. Aquele objeto feito, aquela criatura feita a partir do barro, ela então ganha vida. Um ídolo, que vem da palavra ícone, é uma imagem de alguma coisa. Mas por ele ser criado, ele não tem vida em si. É por isso que o profeta no Antigo Testamento vai dizer assim: os seus ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas eles não podem mexer, eles não podem agir. O ídolo em si, ele não tem vida. Mas o Criador dá vida à criatura. Essa é a lógica religiosa. E dentro dessa lógica religiosa, há sempre uma relação de troca. À medida que a divindade oferece vida à criatura, a criatura então devolve em adoração. E assim se estabelece uma relação de troca. Assim se estabelece uma relação de ida e vinda. E assim é toda relação religiosa, ela é pautada nessa dinâmica de troca. Por isso existem os rituais, por isso existem as crenças, por isso existem os dogmas, por isso existem as doutrinas, por isso existe um sistema de crença. Tudo isso que eu estou falando para você é uma perspectiva científica, né? Como os teólogos entendem a religião. E isso é a base de toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião, né? Se a gente pegar as definições desde dos filósofos mais antigos até os filósofos mais contemporâneos, por exemplo, o Otto Maduro, que é um dos teólogos, um dos filósofos da religião mais contemporâneos, ele vai dizer: a religião é um conjunto de discursos, um conjunto de crenças, um conjunto de rituais que parte da criatura para o Criador. Pois bem, quando a gente entende essa lógica, de troca, normalmente as relações são pautadas numa barganha. Então eu faço algo para a divindade retribuir isso a mim. Eu vou lá e ofereço
algo na virada do ano para Iemanjá, para que Iemanjá devolva prosperidade para mim. Eu vou até... eu cumpro uma romaria de um lugar até outro para que determinado santo especificamente me retribua. Ou eu fiz uma campanha para que aquele santo ou para aquela divindade curar o meu filho, curar a minha filha, curar um parente meu. Eu alcancei essa graça. Então, uma vez que eu alcancei essa graça, eu faço então uma romaria, né? Eu vou lá e ando daqui até o santuário de Aparecida do Norte, por exemplo. Eu cumpro então a minha parte. E há sempre então uma relação de barganha. E essa relação de barganha, então, ela acaba gerando o quê? Um utilitarismo. Eu vou até Deus quando eu preciso dele e ele me abençoa porque ele precisa da minha adoração. E assim fica essa troca. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas acabam lembrando de Deus apenas quando precisam. Então se tem uma relação de utilitarismo. Eu utilizo de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, a partir do momento em que eu preciso. Então, essa é a lógica religiosa. Essa é a lógica da religião. E é dessa lógica que eu quero propor uma outra lógica. A lógica da espiritualidade. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, ele identifica que há ali uma lógica religiosa. Os gregos e os romanos, eles criam deuses de diferentes funções, com diferentes histórias, com diferentes mitologias. Um deus que domina as águas, um deus que domina a fertilidade, um deus que domina a guerra, um deus para isso. Eles vão criando deuses, né? E esses deuses vão surgindo no meio da cultura e há uma adoração a esses deuses para que haja um favorecimento. Se eu vou para a guerra, eu oro ao deus da guerra. Se eu vou navegar pelo mar, eu oro ao deus do mar. Se eu preciso ter filhos, eu oro à deusa da fertilidade. Então, há sempre, os romanos, os gregos e os romanos, eles estabelecem ali no Areópago, que é o lugar de concentração do pensamento, da discussão, da reflexão. Eles reúnem ali todos os seus deuses, todos os seus ídolos, para que quem passasse por ali pudesse oferecer orações, oferecer adoração, oferecer imalação, oferecer tributos a esses deuses em troca de favores. Então o apóstolo Paulo olha para aquilo tudo e aí ele identifica que é um altar, é um Deus desconhecido, e ele fala assim: é esse Deus que vocês não conhecem que eu preciso apresentar para vocês, que eu preciso anunciar a vocês. Porque existe uma outra lógica, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para aquelas pessoas. Ele está dizendo assim: existe uma outra lógica de relação com a divindade. E essa lógica está pautada numa espiritualidade que coloca Cristo no centro de tudo. E é por isso que nós temos aqui falado de uma espiritualidade cristocêntrica, que não é pautada num utilitarismo, não é pautada numa barganha, mas está pautada numa centralidade. E eu sei que às vezes pode parecer um pouco subjetivo o que eu falo para vocês, um pouco assim difícil de compreender. E é por isso que nós vamos fazer repetidas pregações nesse tema, nessa série, para que cada pouco eu consiga deixar um pouco mais claro do que quer dizer essa centralidade de Cristo nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa abandonar algumas lógicas que nós temos. E uma delas é essa, de procurar a Deus, de procurar o relacionamento com Deus apenas quando precisamos das coisas. Apenas quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por problemas, quando estamos tendo momentos de deserto em nossa vida. Então essa é uma coisa que a gente precisa quebrar na nossa maneira de vivenciar a nossa relação com Deus. Entendem isso? Mas, pois bem, mas um avanço que eu queria fazer com você nessa noite é o seguinte.
Nós não estamos no mesmo cenário, no mesmo contexto que Paulo. Não existe um areópago onde a gente vai e existem vários deuses e oferece. Por mais que você possa olhar e falar assim, existem outras religiões, mas a questão não é essa exatamente. A idolatria hoje, ela não é necessariamente a um deus ou uma deusa ou uma divindade, mas a idolatria hoje, a idolatria contemporânea e a idolatria que provavelmente te afeta e me afeta, é quando nós elevamos coisas, ou seja, elevamos aquilo que criamos à categoria de Deus. Nós nos colocamos no lugar de Deus, criamos coisas e agora damos vida a essas coisas. Nós damos da nossa vida para essas coisas. Nós damos o nosso fôlego para essas coisas. Eu vou exemplificar. Sabe ao que nós podemos dar vida, que é uma criação humana e nós damos vida? Vou dar um exemplo bem fácil. Dinheiro. O dinheiro é uma coisa que o ser humano criou e a qual ele deu vida. Sabe por que o ser humano dá vida ao dinheiro? Sabe por que o dinheiro tem vida? Porque o dinheiro ele te interpela. Se você passar por um dinheiro no chão, ele te interpela, ele fala com você. Ele tem valor. Com ele você pode ter coisas, você pode comprar coisas. Então se ele está ali no chão parado, jogado, amassado, ele fala com você. Ele te interpela. Ele te toca. Ele tira a sua atenção para ele. Você olha. É diferente de você passar por uma folha qualquer de uma árvore. A folha não tem valor. A folha não te interpela. A folha não te chama. Mas se tiver uma nota de R$100 na rua jogada, ela te chama. Por quê? Porque ela tem vida. E essa vida vem da onde? Essa vida vem de nós. Porque nós criamos o dinheiro. E nós atribuímos vida ao dinheiro. Então ele nos interpela. E aí nós acabamos dedicando mais e mais vida para esse dinheiro. E o problema da idolatria é que assim, quanto mais o Deus, o Criador, quanto mais o Criador dá vida à criatura, mais vida a criatura quer. Porque há assim uma relação de barganha. A mesma relação que eu acabei de falar quando você só procura Deus quando você precisa, é a mesma relação das coisas da qual você coloca a vida. Você começa a entregar tempo, você começa a entregar energia, você começa a entregar relacionamentos, você começa a entregar tudo que você tem de mais puro, de mais genuíno, você começa a entregar por causa do dinheiro. E aí quando você vê, você está trabalhando mais, você não tem mais tempo de se divertir, a sua saúde está se acabando. Por quê? Porque você precisa de mais dinheiro. Porque mais dinheiro te dá mais poder. Porque te dá mais condições de fazer as coisas que você quer. E quanto mais você adquire coisas, mais coisas você quer adquirir. Porque a publicidade está sempre te mostrando mais coisas. Porque existe no mundo o que se chama, dentro da ciência social, de obsolescência planejada. Sabe o que é isso? As coisas passam a ficar obsoletas com o tempo para que você compre outras coisas. O iPhone começa a ficar obsoleto depois de um ano para que você compre outro iPhone. E todo ano ele vai se tornando obsoleto. Isso é planejado para que você queira cada vez mais. E isso vai tomando o seu tempo, isso vai tomando a sua energia. Sabe o que mais? Sabe qual é a outra idolatria contemporânea que eu coloquei aqui? É o poder, é o sexo, é o trabalho, é tudo aquilo que você não consegue dizer não. Para tudo aquilo que você não consegue dizer não, você eleva ele a uma categoria de supremacia, você eleva ele a uma categoria de Deus, e aquilo começa a te consumir cada vez mais. E quando você vê, toda a sua vida está direcionada para aquilo. Essa é a idolatria contemporânea, não é mais aquele monte de deuses que o apóstolo Paulo está lá falando. E agora eu estou aqui, como o apóstolo Paulo, dizendo para você assim,
Você tem que abandonar todas essas coisas que você elevou à categoria de Deus e procurar uma outra espiritualidade, uma outra relação divina. E como é que você faz isso? Deve estar se perguntando, tá, Angel, tudo bem, eu estou entendendo. Muitas vezes eu deixo de fazer coisas por causa que me dedico ao trabalho, porque eu me dedico a ganhar dinheiro, porque eu quero ter poder, então às vezes eu ofendo as pessoas, eu sou arrogante. Mas como é que eu faço para mudar tudo isso? A primeira coisa está na sua lógica, na maneira como você se relaciona com o próprio Deus. Deus não é um ser com que você recorre quando você precisa ou quando você quer alguma coisa. Ele é uma pessoa. O Espírito, entenda isso. Grava isso. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual você se relaciona diariamente, com a qual você falha, com a qual você acerta, mas é uma pessoa que você precisa manter uma comunicação. Uma espiritualidade cristocêntrica está baseada num relacionamento pessoal que você tem com Jesus, com o Espírito Santo, com a obra redentora de Deus na sua vida, que vai mudando você aos poucos, que vai te aproximando a ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa que consegue ver o processo como um todo e não fica apenas preocupado com o resultado que vai ter lá na frente. Uma pessoa que, em vez de estar pautada num sistema de crenças, naquilo que se acredita, está baseada numa relação de fé. O que isso quer dizer? Quando você acredita em alguma coisa, quando você tem crença em alguma coisa, é porque alguns fatores já te deram esse encorajamento de acreditar naquilo. Porque talvez você já viu alguém fazendo, porque você já viu que talvez aquilo dê certo. A religião, a religiosidade, a religião, ela está pautada num sistema de crenças que foi legitimado por outras pessoas, por ancestrais, por aqueles que já fizeram. Então ele fala assim, vira o Santo Antônio de cabeça para baixo que você consegue um casamento. Deu certo com o fulano, deu certo com o tal. Então, a crença, o sistema de crença, ele está pautado naquilo que você já tem uma certa probabilidade de acertar. E aí você fica numa lógica religiosa. Mas a fé está em outra lógica. A fé, ela demanda para além da crença. A fé demanda, além de acreditar, demanda confiança. Quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da onde você tem as tuas coisas, onde você tem dinheiro, onde você tem poder, onde você tem estrutura, onde você tem estabilidade. Sai desse lugar e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Mas que lugar que é esse, Deus? Vai, que eu vou te mostrar. É quando Pedro está no barco e Jesus fala assim, vem, pisa na água. Mas nunca ninguém andou sobre a água. Pois é, mas vem então. Essa é a lógica da fé. Essa não é a lógica da crença. Essa não é a lógica da religião. Essa não é a lógica da religiosidade. Essa é a lógica da fé. E uma espiritualidade cristocêntrica, ela precisa estar na lógica da fé. E não na lógica da religião, da religiosidade, do sistema de crença, da doutrina. Essas coisas, elas são criadas para talvez ser um primeiro nível, um primeiro estágio, para que você comece a se orientar a sua vida, a entender, a compreender um pouco das coisas. Mas você precisa evoluir. Se você quer ter uma espiritualidade cristocêntrica, você precisa passar desse nível e mudar a sua lógica.
E ter Jesus e o Espírito Santo como uma pessoa com a qual você se conecta. Você se conecta o tempo todo. Não só quando você precisa, mas o tempo todo. É por isso, por exemplo, que a gente está aqui toda sexta-feira. Não é por uma crença, não é por um ritual. Mas é porque a gente entende que o nosso relacionamento com Cristo, ele me interpela, ele sim me interpela. Ele sim me constrange, ele sim me impulsiona, ele sim me provoca a estar aqui e compartilhar isso com vocês. Mas eu não falo com ele só aqui na live na sexta-feira. Eu passo meu dia inteiro tendo incríveis discussões com ele, o tempo todo. Eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia para buscar respostas, vou tentar estudar. Eu vou caminhar na praia, olhar o mar e tentar entender o que ele quer de mim, para onde ele quer que eu vá, o que ele quer que eu faça. E que grande parte das vezes é contra a minha vontade. Grande parte das vezes a vontade de Deus, a vontade de Jesus, ela é contra a minha vontade. Mas como a gente tem um relacionamento, eu vou e faço. Porque eu estou na lógica da fé. Assim como eu também faço coisas pela minha vontade que ele não gosta. E que ele expressa para mim que não gosta. Porque nós estamos conectados e é assim, eu percebo quando eu faço algo que não tem a aprovação. É a mesma coisa quando você está num relacionamento, se você é casado, você sabe, tem certas coisas que você faz que a sua esposa não gosta. E que às vezes ela fala. E tem coisas que você sabe que ela não gosta e ela continua fazendo. E às vezes são coisas pequenas, tem coisas pequenas que eu já cansei de, por exemplo, pontuar para a Nicole que eu não gosto, mas ela continua fazendo. E essa é a relação, isso é um relacionamento, funciona assim. Uma espiritualidade cristocêntrica, ela funciona assim. Ela é integral, acontece o tempo todo, a toda hora, continuadamente. Não é só na live de sexta-feira, não é só quando você vai na igreja, não é só quando você faz uma oferta, não é só quando você... Sabe assim, ó, dízimo, oferta, ler a Bíblia, orar, isso é menos que o mínimo. Sabe, se você não faz nem isso, se você não é capaz de ofertar num projeto, numa igreja, se você não é capaz de ser generoso com o seu dinheiro, eu sinto te dizer, mas você não está nem no mínimo da espiritualidade. Eu sei que parece duro o que eu estou falando, mas se você não é capaz de ofertar num projeto missionário, numa obra, ser generoso em alguma coisa, se você guarda todo o seu dinheiro para você, você retém muito o tempo todo, porque você não confia que Deus vai prosperar sobre a sua vida, se você não confia de que quando você der o dízimo, Deus vai retribuir, eu vou te dizer assim, ó, você não está nem no mínimo da espiritualidade. Eu nem sei o que você tem. Talvez seja só uma idolatria. Se você não ora, não lê a Bíblia, pelo menos um momento no dia, assim, eu vou te dizer que você não está nem no mínimo. E eu tô te convidando a conhecer, eu tô fazendo que nem o apóstolo Paulo aqui, falando com os atenienses, Paulo está trazendo uma revelação diferenciada, eu tô tentando fazer o mesmo, trazer uma revelação diferenciada para você, é dizer assim, ó, existe uma espiritualidade que está para além disso, que faz, por exemplo, eu pegar todo o dinheiro que eu tenho e investir uns aos outros. Tudo, 100%, eu não dou 10% do que eu tenho de dinheiro para uns aos outros. Eu dou 100% do meu dinheiro. Você pode perguntar para a Nicole. Eu dou o meu dinheiro que vem para o Rangel, do trabalho do Rangel, ele é 100% direcionado para uns aos outros. E assim, ó, isso é o mínimo. Ou talvez é o menos do mínimo. É o menos do mínimo. Existem coisas muito maiores, sabe? Existem a conexão quando você
experimenta uma espiritualidade cristocêntrica, há mistérios muito mais profundos que você começa a conhecer. Porque a lógica da espiritualidade, ela está na fé, no mistério. A fé vai para o mistério, a crença vai para a solução, vai para aquilo que é palpável, para aquilo que é explicado. A crença, o sistema de crença, os rituais são uma forma que o ser humano encontrou de sistematizar seu relacionamento com Deus. Então as pessoas vão domingo após domingo para a igreja, mas se você perguntar para elas o que elas têm de espiritualidade, talvez não tenham nada. Porque elas só vão para a igreja e cumprem um protocolo. E não é isso que eu estou te chamando, eu estou te chamando para uma outra lógica. Para uma outra lógica. A lógica de uma espiritualidade cristocêntrica. E essa é a minha oração por você nessa noite. Que você experimente uma espiritualidade baseada na confiança, na fé, e que tenha Cristo no centro.